Fernandão, Renan, torcedores aí que estão conosco aqui na nossa live, né? Aliás, obrigado a todos que ficaram aqui conosco. É muito difícil, né? A gente querer ter racionalidade nessa hora, mas aí a gente tenta respirar um pouco mais fundo, pensar em todos os pontos aí que levaram a essa eliminação do São Paulo para um time da Série B, né? Acho que vale a gente comentar que desde o começo, desde o jogo de ida, né? O São Paulo que não fez um jogo ruim no Morumbi, não soube fazer um placar mais amplo para ir mais tranquilo pro jogo de hoje. Toma um gol lá no fim do jogo que, entre outros, teve culpa de Jandrei, de Enzo Dias, de defesa ali, que vacilou em tomar um gol de um time da Série B no jogo de ida no Morumbi. Então já começou ali a coisa errada. O São Paulo entrou mais frio, tava disperso e tal, achou que ia eliminar fácil ali o time do Atlético, talvez, e em casa não soube fazer um placar maior. Beleza, capítulo 1. Agora pro jogo de hoje, a gente tem que falar de todos os pontos, né? Tanto da arbitragem, como a parte que cabe a jogadores e também ao Crespo, que teve erro aí também, né? Na minha opinião, né? E a gente vai comentar um pouquinho aqui, daqui a pouco tem o pós-jogo com o Léo e com o Matheus. Na minha visão, eu acho que teve o seguinte: a arbitragem, pô, o principal ponto do jogo de hoje, que ajudou muito esse placar, ajudou muito o Atlético passar. E eu falei algumas vezes aqui, me lembrando de São Paulo e Vélez no Morumbi 94. A sensação é a mesma, sabe? Faltas pequenas sendo alteradas, critérios valendo só para um lado e não para o outro, cartões que eram para ser dados para os dois times ali, davam só para um. Então esse árbitro aí teve um comportamento muito estranho no jogo de hoje, né? Que é o máximo que eu posso falar aqui hoje. Mas assim, teve um comportamento muito estranho. Então desde o início do jogo, dando um amarelo exagerado pro Bobadilha. Então a arbitragem tem muito aí nesse resultado do jogo de hoje. Beleza, isso é um ponto. Acho que a gente ainda vai discutir isso por muito tempo. No time do São Paulo, eu acho que, assim, muitos jogadores foram guerreiros, jogando desde o começo do jogo com um a menos, tendo que correr por dois ali. Cara, não dá nem pra dizer, falar que os caras não correram, que não deram a vida, que não deram sangue, seria muito injusto dizer. Agora, teve algumas falhas aí. Pra mim, teve uma questão aí do Crespo, que acho que nas alterações, quando ele tira a principal válvula de escape do time do São Paulo, que era o Ferreirinha, você mata qualquer tipo de contra-ataque ou de esperança de saída para o ataque do time do São Paulo. Naquele momento, o Renan tinha falado, a gente estava conversando aqui em off também com o Fernando e tudo, que talvez fosse o caso de tirar o Luciano e deixar o Ferreirinha, que estava conseguindo fazer aquela preocupação, mesmo que pequena, para a zaga do Atlético, porque o Atlético não levava perigo para o São Paulo. O Atlético tinha superioridade numérica, mas não levava perigo. E aí o São Paulo não conseguia sair para o ataque. A partir daquela substituição, o São Paulo ficou totalmente acuado no campo de defesa e chamou o Atlético para cima. Então tudo que o Atlético não fez no jogo inteiro, passou a fazer a partir daquela substituição. Para mim, o Crespo errou ali, né? E aí, é o que eu sempre falo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto você tomar soco no corner, ali uma hora vai entrar um soco e você vai tomar um nocaute. E foi o que aconteceu. Num lance, ali a bola desvia, tudo bem, mas o Jandrei também, né? A gente não tem aquela plena confiança, toma o gol. E aí o São Paulo não teve nem força, não teve nem condição de tentar ir pro ataque, porque não tinha como, não tinha quantidade numérica e não tinha uma peça para fazer isso. O São Paulo ficou acuado até o fim do jogo e tentou sobreviver até levar para os pênaltis. E aí nos pênaltis, um pouco do que já foi falado, que eu não vou ser redundante. As escolhas, eu não sei se esses jogadores são os melhores para bater pênalti, pelo que mostraram aqui não, né? E ainda vai o Jandrei para bater um pênalti, para coroar, talvez até um momento que eu acho que todo torcedor são paulino vai personificar no Jandrei essa derrota de hoje, embora eu acho que tenha todos esses agentes de culpa aí.